A preocupação é uma ideia triste que nos comprime a cabeça ao despertar e permanece ali o dia todo. A preocupação se serve de qualquer meio para penetrar nos quartos. Ela se insinua como um vento nas folhas, monta a cavalo na voz dos pássaros e desliza pelos fios da campainha. Bom, uma citação de uma coisa tão séria assim quanto a preocupação não parece ser vinda de um livro infantil, né? Mas se eu te falar que veio, você acredita? Meu nome é Eduarda Brandão, eu sou aluna do terceiro C e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a história do Menino do Dedo Verde, um livro escrito por um francês chamado Maurice Duron. O Menino do Dedo Verde é o único livro infantil escrito por Maurice Duron. Ele tinha o costume de escrever apenas livros para adultos e então publicou essa obra infanto-juvenil em 1957. O livro conta a história de um menininho chamado Tisto, que é descrito como muito bonito, de cabelos loiros, olhos azuis, de uma família muito rica que morava numa cidade chamada Mirapólvoras. A cidade dele tinha esse nome devido à fábrica de canhões do pai dele, que era um homem muito rico devido à sua indústria, e todos na cidade os conheciam. E ele nasceu e sempre foi um menininho muito amado, muito paparicado. E os pais do Tisto decidiram educar ele em casa. Então ele foi educado em casa pela mãe mesmo e de uma forma peculiar. A mãe dele sempre usava exemplos para falar das coisas. Então, ao invés dela falar que 2 mais 2 são 4, ela pegava dos elementos da casa dele para assim construir uma narrativa em cima do ensinamento. Então ela perguntava para ele, se a gente tem 2 andorinhas, mais 2 capivaras, quantos animaizinhos a gente vai ter no sítio? E aí ele falava, 4 animaizinhos. E essa foi a única forma que ele aprendeu a ser ensinado, que ele aprendeu a obter conhecimento. Então, quando os pais dele decidem enviar ele para a escola, quando ele completa 8 anos, a gente já pode imaginar que não deu certo. No primeiro dia ele tentou se concentrar, mas acabou não conseguindo e pegou no sono no meio da aula, porque era muito número, muita coisa literal, A mais B com uns 3, 4, e ele não estava entendendo nada. Então essa situação ocorreu por 3 dias seguidos, ele dormiu na aula, até que ele foi expulso da escola com um bilhetinho para o pai dele falando que ele era uma criança que não se encaixava no padrão da escola e por isso ele não poderia mais estudar lá. E o livro ele meio que é construído ao redor disso, de Tisto ser uma criança muito fora do padrão, ele não era como as outras crianças, ele não pensava como as outras. Depois de muito pai e a mãe do Tisto dialogarem e debaterem sobre o que iam fazer com ele, como é que iam educar ele, já que a mãe não tinha mais todo o conhecimento para estudar os assuntos que ele precisava aprender, o pai do Tisto ele decidiu que o Tisto ia ser educado por 2 amigos dele, o Sr. Bigodes, que trabalhava no jardim, e o Sr. Trovões, que era um amigo da indústria do pai dele. Então, o Tisto foi ter aula com o Sr. Bigodes e com o Sr. Trovões. E foi em uma das aulas com o Sr. Bigodes que ele descobriu o que dá nome ao livro, que é o seu dedo verde. Não é no sentido literal, como eu acredito que vocês pensavam, e eu pensava também antes de ler o livro. O dedo verde é o nome que o Sr. Bigodes dá ao dom do Tisto de plantar uma flor em tudo que ele tocar. Então, quando eles estavam cuidando do jardim, o Tisto colocou a mãozinha na terra e cresceu flores que demoravam 4 meses para crescer. Elas cresceram em cerca de 2 minutos. E o Sr. Bigodes ficou muito impressionado, mas ele e o Tisto combinaram de guardar segredos sobre isso. Nas aulas com o Sr. Trovões, o Tisto ele não gostava muito, porque o Sr. Trovões ele era uma pessoa muito autoritária, que tinha ideia muito adulta, como o Tisto dizia. Até porque o livro, a gente percebe muito isso, que o Tisto ele vai criticar a ideia dos adultos, ele vai criticar a forma de pensar das pessoas grandes, como ele chama. Porque ele fala que a gente tem uma mania de querer saber o porquê de tudo, de querer achar uma solução para tudo, e que a gente podia simplesmente viver a nossa vida e tentar melhorar o mundo, sem precisar ficar nessa de disciplina, de autoridade, de querer ser melhor que o outro, querer ganhar dinheiro. E é uma crítica que a gente encontra desde a primeira frase do livro até a última linha. Então é uma coisa que é muito, muito recorrente no livro. E eu acho que é uma coisa que a gente só entende essas entrelinhas quando a gente fica maior. Porque quando a gente é criança, a gente tem o mesmo olhar ingênuo do Tisto. Então, se uma criança tá lendo esse livro, ela vai ler e vai pensar, ok, eu concordo com isso, é isso que eu penso. Mas a gente já perdeu esse olhar ingênuo de criança. Então, quando a gente tá lendo um livro, é uma coisa que faz a gente parar e refletir sobre, nossa, o que aconteceu com essa criança interior que morava dentro de mim, que pensava que os adultos eram complicados, sabe? E
As aulas com o Senhor Trovões o Tisto não curtia muito e um dia o Senhor Trovões levou o Tisto para uma prisão, para ele aprender como é que funcionava a disciplina numa sociedade e o que acontecia com as pessoas que não obedeciam. Nessa prisão, o Tisto ficou horrorizado, completamente perturbado com a cena que ele viu. Um ambiente muito sujo, com gente que não estava infeliz de estar lá, que estava tentando fugir toda hora. E ele questionou isso pro Senhor Trovões, perguntou, nossa, mas é para aqui que eles mandam as pessoas que fazem mal? Por que eles fazem isso? E aí o Senhor Trovões falou que era para eles aprenderem. E aí o Tisto falou, nossa, mas se eles estiverem num ambiente tão ruim assim, eles não vão conseguir entender que eles precisam melhorar, isso só vai crescer raiva dentro deles. E o Senhor Trovões falou que não, que tinha que ser assim, que se não fosse assim, não tivesse essa disciplina, não ia funcionar nada. E aí o Tisto teve uma ideia. Ele fingiu que concordou com o Senhor Trovões, ficou quietinho e foi pra casa. E aí no dia seguinte ele foi lá escondido, usou o dedo verde dele, saiu tocando em tudo que tinha na prisão e voltou pra casa. No dia seguinte, quando ele amanheceu, tava toda a cidade de Mirapólvoras falando do que tinha acontecido na prisão. Que tinham crescido flores e mais flores, que a prisão tava infestada de árvores, de plantas bonitas, de ornamentos. E aí os prisioneiros perderam toda a vontade de fugir. Os cadeados deles estavam abertos, mas eles não queriam, porque tinham ficado em um ambiente tão lindo. E o livro ele vai se passando em torno disso. O Tisto faz várias dessas artes para tentar melhorar as coisas que ele não concorda na cidade. Então ele sai plantando várias plantas por aí, por muitos lugares. Qualquer situação que ele não concordava, ele ia lá e dava um jeitinho com uma flor. E então, um dia, o Tisto resolveu que ele ia construir uma escada. Deu na telha dele que ele queria, porque queria construir uma escada gigante. E aí ele começou a construir uma escada, e ele construiu essa escada na cidade, assim, onde todo mundo podia ver. Então, os repórteres ficaram falando disso, falaram que tinha um menino querendo construir uma escada naquela cidade, e todos os adultos ficaram curiosos sobre por que ele queria construir essa escada, e ele não tinha contado pra ninguém o porquê. Até que ele termina de construir a escada e ele tá falando com o seu pônei, que acaba se tornando o seu confidente. E ele tá falando e fala que acabou e ele precisa subir, e o pônei fica muito triste com isso. E aí o livro conta que o pônei triste com essa escada, que o Tisto precisa subir, ele vai lá, fica triste, mas vai comer capim. E aí ele começa a comer capim de uma forma instintiva, enquanto o Tisto começa a sua jornada subindo a escada. E aí conta que ele sobe e não para de subir, ele sobe até que a imagem dele fique bem pequenininha para todo mundo que tá na cidade. E aí ele começa a ver as nuvens, começa a ver o espaço, e ele continua subindo até desaparecer do ponto de vista. E aí, nisso, o livro descreve que o pônei ainda tá comendo o capim enquanto ele tá meio triste. E aí, os adultos acordam de manhã assustados, procurando o Tisto, onde que o Tisto foi parar. Até que eles veem que a grama que o capim que o pônei estava comendo formou uma frase. E essa frase tinha escrito as seguintes palavras: Tisto era um anjo. Ou seja, todos esses milagres, todo esse dedo verde que o Tisto tinha uma razão. Ele foi enviado para Mirapólvoras, que inclusive agora se chama Miraflores, devido a essas coisas maravilhosas que o Tisto fez na cidade. Ele foi enviado para melhorar a cidade, para mudar o ponto de vista dos adultos, das pessoas grandes, e tentar fazê-las retornarem um pouco à infância. E assim ele mudou a vida de todos que ele conheceu. Bom, esse é um resumo, bem resumidinho mesmo, do livro. Se vocês quiserem, eu recomendo muito que vocês leiam. E é um livro perfeito para quem quer começar o hábito de leitura, mas não quer começar pelos clichês de sempre, como Harry Potter, não quer começar por Percy Jackson. Quer ler um livro diferente, quer ler um livro que seja mais curto, que não precisa necessariamente ser uma saga, mas é um livro que é ótimo porque, por ele não ser tão atual, ele tem algumas palavras que não estão presentes no nosso vocabulário, mas por ser um livro infantil ao mesmo tempo, a gente consegue compreender muito bem o que elas querem dizer. Então é um livro que aumenta o nosso vocabulário, mas não é difícil de compreender. Então eu recomendo muito que vocês leiam, tanto pelo lado didático, que vai dar muito conhecimento para vocês, quanto o lado sentimental e emocional, porque é uma história muito bonitinha. Vocês podem ler sozinhos, ou vocês podem fazer um ato de caridade para os pais de vocês e ler um pouquinho o livro com seus irmãozinhos mais novos na hora de dormir. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Tchau, até a próxima!